E sim, respondendo a sua pergunta, acho que a entrada do Wesley, a gente pôde perceber que cerca de 10, 15 minutos que ele ficou em campo, já é um jogador que merece ser titular na lateral direita. E aí a gente vê um rapaz chamado Felipe Luiz, que tem muito dos traços dos treinadores fora do Brasil, mas é um brasileiro, com toda a bagagem que ele jogou fora, com toda a disciplina que ele tem, e de ser um jogador... Tendo vestido a camisa da seleção. Exatamente. Eu não tô querendo tirar o teu treinador. Até porque é informação, ele não aceitaria. Ele não aceitaria? Ele não aceitaria. Isso é uma informação, Nesse momento, ele não aceitaria. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O que a imprensa vem falando da atuação ali do Gerson. O Wesley jogou muita bola na sua estreia pela seleção. O Gerson acabou se contundindo e a imprensa carioca desabafou, pôde falar tudo sobre esse grande jogo. O Brasil venceu com o gol do Vini Júnior, ele revelado pelo Mengão, cria lá da Gávea, então pôde ali marcar um belo gol pro Brasil, ajudando a equipe ali do técnico Dorival Júnior a sair com 3 pontos importantíssimos. O próximo confronto será contra a Argentina lá na La Bombonera, meus amigos. Não sei se é na La Bombonera ou se é no Monumental, enfim, sei que é lá em Buenos Aires, então certamente será um jogo bem complicado. É isso que vamos ver a partir de agora. Muitos elogios ao Gerson, estava jogando muito bem até lesionar, e o Wesley, que entrou voando. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. E Lucas Pedrosa, Sim. O que você achou do jogo da seleção brasileira ontem? Você estava comigo? Ficou animado, depois desanimou, aí no gol se animou de novo? Foi Sim. por aí? Olha, Fernanda, eu achei um jogo bem mediano, para não dizer fraco, porque eu tenho que sempre respeitar o adversário. Eu sempre prego aqui que não é só a nossa seleção que estagnou, os adversários eles evoluíram. Verdade. Você olha a seleção da Colômbia, vários e vários jogadores que jogam no futebol europeu, e quem não joga no futebol europeu simplesmente é o John Arias, que é um absurdo de jogador. Venezuela cresceu, o Paraguai todo mundo cresceu. O Richard Rios também, que joga muito, entre outros jogadores que eu poderia citar aqui. Então a seleção da Colômbia é uma boa seleção a nível mundial. Então respeitar o adversário é importante. Mas infelizmente o Brasil só conseguiu ser dominante em 15 minutos dos 90 da partida. Nesse início aí, que o Rafinha já conseguiu fazer 2 jogadas, em uma delas ele enfia a bola pro Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior acaba sofrendo pênalti. O Rafinha bate muito bem, inclusive, na minha visão, é o melhor jogador do mundo, chegou a 50 participações em gols. Como tá jogando é um absurdo, esse menino, é um absurdo, né? é temporada de melhor do mundo. E depois a Colômbia acaba empatando ali numa bobeira da seleção brasileira, principalmente com o Joelinton, né, que entrou na vaga do Gerson. Dificilmente o Gerson perderia aquela bola, que dominar e proteger é uma característica muito forte no Gerson. O Joelinton dá mole justamente com o Arias roubando a bola, e aí o Luiz Dias, com toda a qualidade dele, jogador do Liverpool, como a gente vinha citando aqui, consegue bater cruzada e vence o Alisson. A partir dali, a seleção brasileira se bagunçou. O Dorival foi fazendo algumas substituições, ele coloca o André na partida, o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha conseguem ter um entrosamento melhor também, e aí com o Matheus Cunha entrando, eu acho que a seleção cresce um pouco de rendimento, principalmente depois quando entra o Wesley, e é essa posição que, na minha visão, faltou para a seleção brasileira. O Wanderson fez uma partida muito abaixo do que se espera para um lateral direito, e o Wesley mostrou que rapidamente merece muito essa titularidade na lateral direita contra a Argentina. Então, assim, no final das contas, quem resolveu? Não foi o coletivo, não foi a organização, não foi o trabalho técnico, não foi. Foi o trabalho individual do Vinícius Júnior, que é o jogador que sofreu o pênalti e conseguiu fazer o gol. Perfeito. Que mesmo tendo tido momentos de oscilação na partida, ele não se escondeu do jogo em momento algum. E quando o Rafinha acha ele corta para o meio e bate cruzado para dar a vitória aí para a seleção brasileira, desviando ainda, mas mostrando que ele também é um jogador melhor do mundo. Então vou resumir com a frase que eu coloquei ontem lá no meu Twitter, que até o SBT Esporte reproduziu. Nós temos 2 dos 5 melhores jogadores do mundo na atualidade. Vinícius Júnior, Rafinha, além do próprio Rodrigo, que também pode ser colocado nesse bolo. Só que a gente não tem técnico à altura da nossa seleção brasileira. E isso é com todo respeito ao Dorival. Só que se a gente quiser ganhar uma Copa do Mundo, desculpa, eu não vejo o Dorival sem esse nome. Ô, Vene Casagrande, você acha que a saída do Gerson, a chegada do Wesley, elas foram marcos aí do que aconteceu, da cronologia desse jogo? Ou você acha que não foi por aí? Antes de responder... Não por quem entrou ou por quem saiu, mas pelos personagens, pela saída do Gerson, no caso, não pela entrada do Joelinton, e pela entrada do Wesley. Antes de responder, Fernandinha Maia, eu quero falar sobre a seleção brasileira, porque para mim o cenário é extremamente preocupante. Se a gente for parar e analisar
o que vem pela frente aí. Se a gente fizer uma comparação com as demais seleções, eu concordo com o Pedrosa que tem que respeitar a Colômbia. A Colômbia vem numa crescente muito grande. Vários bons jogadores. Só que hoje a seleção brasileira é um deserto. Não tem nada, não tem uma boa saída de bola, não tem uma jogada ensaiada. Você não vê nenhuma evolução do coletivo, da equipe. Ou seja, algo que o Dorival Júnior tenha demonstrado nesse período de um ano aí que ele está à frente da seleção brasileira, uma evolução muito grande. Muito pelo contrário, a gente vê alternativas sendo trocadas o tempo todo no setor ofensivo. Por exemplo, centroavante. A todo momento ele muda. Foi o João no jogo de ontem, já foi o Endrick, sendo que o Endrick nem seria convocado, só foi convocado porque jogadores foram cortados, já foi o Igor Jesus. Ele vai testando a todo momento. E uma declaração dele antes desse jogo me deixou muito preocupado, porque ele deixou muito nítido na entrevista coletiva antes do jogo que ele estava montando a seleção brasileira para o Neymar. E isso é errado. A gente não pode ficar dependendo do Neymar, até porque o Neymar não é mais aquele jogador que foi. Atualmente é uma incógnita como será o Neymar daqui para frente. E ele tem outros bons jogadores também. Ele precisa fazer o coletivo jogar. Cara, se a gente for parar e analisar a seleção brasileira, olha quantos bons jogadores tem. Quantos bons jogadores tem? E aí, o João entra, teoricamente ele já entra numa pressão para resolver lá na frente. E aí, quem não acompanha o futebol desse jogador lá na Inglaterra, já acha que esse jogador é bagre. Se você for parar e analisar a rede social, esse jogador é bagre, ele não pode ser jogador da seleção brasileira. Claro que pode, só que o coletivo da seleção brasileira não favorece. E aí, vai ganhar através de jogadas individuais, como do Vinícius Júnior, como do Rodrigo, como do Rafinha, que vem jogando muita bola com a camisa do Barcelona. Então, o coletivo da seleção brasileira é algo extremamente preocupante. E sim, respondendo a sua pergunta, acho que a entrada do Wesley, a gente pôde perceber que cerca de 10, 15 minutos que ele ficou em campo, já é um jogador que merece ser titular na lateral direita. Entendo a opção do Wanderson, acho que o Dorival quis priorizar ali, digamos, mais tempo na seleção brasileira. A hierarquia, mas o Wesley tem que ser titular no próximo duelo diante da Argentina, mesmo sendo fora de casa. O Wesley não é um jogador que costuma sofrer pressão, muito pelo contrário. A gente pôde ver ontem que ele entrou muito bem e fez boas jogadas pela lateral direita. Então merece sim a titularidade e óbvio que a saída do Gerson prejudica bastante. Estamos falando de hoje de um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, se não o melhor. Então, óbvio que a saída dele pesa também bastante. Mas, repito, não é a gente pensar no individual, tem que pensar no coletivo. O Dorival Júnior ele precisa fazer a seleção brasileira jogar mais. E não está conseguindo fazer. E ele tem boas peças para isso. Não adianta a gente ficar nessa de que não é uma boa geração, não tem bons jogadores. Claro que tem. Olha essa seleção brasileira. Então o Dorival ele tem a obrigação de fazer esse time evoluir. E ele não vem fazendo isso. Com todo respeito ao Dorival, acho um bom treinador, mas até o momento não considero o trabalho dele bom à frente da seleção brasileira, não. Pedrosa, você falou isso aqui ontem e você falou isso aqui, inclusive, já várias vezes, que a seleção brasileira, que o Brasil tem material humano, né? Sim. E você acaba de dizer, né, e o Vene também tá falando mais ou menos na mesma linha que você, em relação ao Dorival. Porque quando a gente fala de treinador, quem hoje é o treinador é o Dorival. Sim. E a gente vê que não é um problema do Dorival ou da seleção, é um problema do Brasil. Se a gente for pensar e analisar na última década o que tem acontecido no mercado de treinadores do Brasil, a gente tá falando de uma importação muito grande. Sim. Isso, eu sempre falo isso, o futebol ele muda a cada década, né? E a última década é disso, parece que o Brasil está tentando se reinventar nesse quesito treinador. E aí a gente vê um rapaz chamado Filipe Luís, que tem muito dos traços dos treinadores fora do Brasil, mas é um brasileiro, com toda a bagagem que ele jogou fora, com toda a disciplina que ele tem, e de ser um tendo vestido a camisa da seleção. Exatamente. Eu não tô querendo tirar o teu treinador. Até porque é informação, ele não aceitaria. Ele não aceitaria? Ele não aceitaria. Isso é uma informação, Nesse momento, ele não aceitaria. Ele não aceitaria. O foco dele é outro. É muito outro. Primeiro é fazer uma trajetória no Flamengo. E aquele telefonema da seleção? Ele tem um foco de Europa. Ele tem um foco de Europa, pelo menos a informação que eu tenho. E a gente também não está demitindo o Dorival. Mas você acha que qual hoje seria a melhor situação para o Brasil? Porque se isso é muito falado, e a gente sabe assim, tem que ser muito delicado para falar de treinador e Brasil. Porque todo brasileiro acha que é treinador de futebol. Sim. A gente já foi penta e tava todo mundo sempre reclamando dos treinadores. Sempre. Até os que tocaram na taça. Então tem que ter um cuidado muito grande.
Mas isso está sendo muito falado. O que você acha, Pedrosa, sobre isso? O futebol mudou, Fernanda. O futebol mudou e a gente teve esse choque de realidade na Copa de 2006. Quando a gente levou um monte de craque e dentro desses craques a gente não conseguiu fazer uma boa Copa justamente por quê? Porque não teve organização tática, porque não teve empenho dos próprios atletas individualmente, porque a questão técnica não supre mais a ausência da questão física. Então, assim, se a gente for pegar em 2002, quando a gente é campeão, é outro futebol, gente. São 23 anos de lá pra cá. Então, hoje, eu não consigo enxergar o Dorival Júnior com conhecimento tático para poder organizar a nossa seleção, que é muito boa. As pessoas se esquecem disso. A nossa seleção é muito boa mesmo. Nós somos os maiores geradores de talento da história do futebol e continuamos a ser. Ele não consegue organizar essa equipe, na minha visão, a ponto de bater de frente com as equipes do futebol europeu e até com a atual campeã, que é a Argentina, que também está sofrendo um pouquinho sem o Messi. O ponto para mim é o seguinte, hoje o Filipe Luís, ele é um treinador que tem um potencial enorme. Mas qual foi o momento de crise que o Filipe Luís passou na carreira dele? Qual é a bagagem e a casca que ele tem para poder segurar a pressão de uma seleção brasileira? No Flamengo, ele treina todo dia. No Flamengo, ele conhece todos os atletas do Flamengo. No Flamengo, ele tem todo o suporte possível porque ele nasceu ali como jogador, 17, 20, profissional. Então, assim, a seleção brasileira não funciona assim. A seleção brasileira são 2, 3 meses sem jogar. Você tem que organizar os caras ali rapidamente. Hoje, na minha visão, eu não vejo o Filipe Luís pronto para ser técnico da seleção brasileira. E isso não é demérito nenhum. Acho que isso seria até, talvez na cabeça dele, uma decisão errada de carreira. Porque ele chegaria com 1 ano para trabalhar até a Copa do Mundo e se ele não conseguisse treinar bem a seleção na Copa do Mundo, a carreira dele poderia degringolar. Então acho que para ele mesmo também não seria uma ótima decisão. Eu prefiro técnicos mais prontos. Mas Quem eu usei seria? o nome dele para mostrar Ótimo. Entendeu? A renovação Podemos que a gente está renovar. falando de treinador. Não Sim. de treinador da seleção. Tava falando até do mercado. A gente Sim. conversou outro dia sobre Eu isso, acho né? que o Felipe, ele é o único hoje que tem essa modernidade do que a Sim. gente tem procurado na importação de treinadores, porque é o que a gente está fazendo Concordo. ultimamente. Mas existe um Você problema. quer um treinador de ponta? Ninguém tá olhando pra cá, tá todo mundo olhando pra fora. Mas eu Por acho que a isso tá gente tem que quebrar acontecendo? esse preconceito. É isso que eu ia falar agora. Existe um preconceito enraizado aqui que treinador estrangeiro não pode assumir a seleção Isso é um brasileira. absurdo pra E mim. por qual motivo não pode? E não estou dizendo que só porque é estrangeiro ele é bom treinador. Claro que não. O que eu quero dizer é o seguinte, só porque ele é estrangeiro e sendo bom treinador ele não pode assumir a seleção sim. brasileira? Qual São o os problema disso? estrangeiros Não, eu tô com provados vocês. aqui. Se a gente for pegar, quem são os últimos campeões da Libertadores? Abel Ferreira, Jorge Jesus, Arthur Jorge e o Fernando Diniz. Só tem um brasileiro nessa história. Quem foram os melhores times que a gente viu Que já aqui no foi futebol? testado ultimamente na seleção. Exato. Quem foram os melhores times que a gente viu aqui no futebol brasileiro? Flamengo de 2019, o Botafogo do ano passado, o Palmeiras avassalador do Abel Ferreira, que... Então tá aí, né, um pouquinho do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. O Wesley realmente jogou muita bola, o Gerson tava muito bem, a saída do Gerson acabou bagunçando ali, na minha humilde opinião, a seleção, né, deu uma desengrenada ali, tava indo tão bem, né, acabou não conseguindo manter o nível, infelizmente. Eu quero saber o que vocês pensam, vocês concordam, vocês discordam, opinem aqui nos comentários, a opinião de vocês é muito importante saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto. Falaram um pouco também ali sobre o Filipe Luís na seleção, né, não sei, acho que ele não aceitaria ali pelo que a gente vê do Felipe, né? É um cara muito sério, então acho que ele não abandonaria o Flamengo pra, sei lá, aceitar um convite da seleção brasileira. Eu penso dessa maneira, eu quero saber o que vocês pensam também. Comentem abaixo, opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!